Oi, aqui é o professor Ricardo da Central do Enem e nesta videoaula vamos resolver alguns exercícios sobre a histologia humana. Durante as aulas da Central, nós estamos trabalhando o tecido epitelial e já colocamos para você tecido conjuntivo, o muscular e o nervoso. E hoje a gente vai trabalhar exercícios sobre a histologia. Bom, primeira questão. Sobre o tecido epitelial de revestimento, marque a alternativa correta. Bom, o tecido epitelial de revestimento, né, gente? Como o próprio nome diz, ele reverte o corpo tanto externamente quanto internamente. Por exemplo, a epiderme, ela reverte o nosso corpo, né? Lembra que a pele é formada pela epiderme e a derme. A epiderme é o mais externo e é o que reverte o nosso corpo. E internamente, esse tecido epitelial também reverte a gente, como a mucosa, que reverte o céu da boca, como a pleura, que reverte o nosso pulmão. Então, há um revestimento também interno. Bom, é, então ele quer que você marque aí a alternativa correta nessa questão. Vamos lá. O epitélio simples é constituído por várias camadas de células? Gente, não. O epitélio simples ele é formado por uma camada de células. Como você pode ver aqui, ó, o epitélio pseudoestratificado aqui, ele é simples, só tem uma camada. Aqui você tem um epitélio simples, pavimentoso. Pavimentoso porque as células são achatadas e simples porque só tem uma camada de células. Então aqui você tem aqui o túbulos renais também, que é o epitélio simples. E aqui você tem o estômago, que também é um epitélio simples, tá? Só que o estômago ele é um epitélio simples com células altas, por isso chamado de prismático. E aqui no rim, você tem aqui um epitélio cúbico, tá? Ele é simples cúbico aqui. Bom, e aqui do outro lado você tem um epitélio estratificado, que é aquele que tem várias camadas de células. Olha só, várias camadas de células. Portanto, o simples é constituído por uma única camada? Não. O simples é constituído por várias camadas? Não, por uma única camada. O estratificado é formado por uma única? O contrário, né? O estratificado é formado por várias camadas de células. A epiderme é um exemplo de simples? Não, gente. Como a epiderme ela deve proteger o nosso corpo, portanto, todo epitélio de proteção deve ter mais de uma camada. Portanto, a epiderme ela não tem só uma camada, e sim várias camadas, por isso a epiderme não é simples, é estratificada. O endotélio é um exemplo de epitélio estratificado? Gente, o endotélio é o que reverte o vaso sanguíneo. O endotélio reverte o vaso. Então, e o nosso vaso sanguíneo, ele não é estratificado. Ele é um epitélio simples, no caso do endotélio, que reverte as veias e as artérias. O epitélio pseudo-estratificado é formado por uma única camada de células. Ó, bem aqui você tem o estratificado, né? O pseudo aqui, que é o primeiro. Perceba que você tem uma camada, só que o núcleo está em diferentes alturas. Perceba que o núcleo é essa bolinha, uma bolinha lá em cima, uma aqui embaixo, uma lá em cima. Portanto, ele é formado por uma única camada com núcleos em diferentes alturas. Portanto, aqui a resposta seria a letra E, né? O epitélio pseudo-estratificado é formado por uma única camada de células com núcleos situados em diferentes alturas. Vamos para a segunda questão. As glândulas anfícrinas, do grego anfi, dos dois lados, e crinein, que é secretar. Portanto, as glândulas anfícrinas, ou também chamado de mistas, produzem secreção interna, ou seja, aquela secreção que vai para a corrente sanguínea, e uma externa, ou seja, que vai para fora da corrente sanguínea. Isso simultaneamente. Ou seja, né, a glândula anfícrina apresenta tanto função endócrina quanto exócrina. Endócrina significa dizer dentro. Então, endócrina é quando a secreção está na corrente sanguínea. E exócrina significa fora, quando a secreção está fora da corrente sanguínea. E aqui ele pede para a gente exemplos de glândulas mistas. Aqui nessa imagem eu estou te mostrando como é que é formada uma glândula. O tecido epitelial ele é dividido em revestimento, como nós estudamos na questão anterior, e o glandular. O tecido epitelial glandular
você vê aqui como é que uma glândula é formada. Percebe que aqui você está escrito aqui epitélio. Então aqui você tem uma invaginação, olha só, uma invaginação. E aí essa estrutura vai se crescendo até formar isso aqui, ó, que é a glândula. E aí essa glândula, ela é chamada de exócrina porque ficou aqui o ducto. Isso aqui é um canal. Então aqui ele vai produzir secreção e ele vai sair por aqui, ó, e vai para o meio externo, né, que seria fora da corrente sanguínea ou até fora do corpo. Aqui do lado, aqui essa outra glândula, que eu vou chamar aqui de número 2, ela é endócrina porque ela perdeu o ducto, ela perdeu o canal. Quando ela não tem canal ou ducto, aí essa glândula ela é chamada de endócrina, porque ela não tem o ducto, ou seja, a secreção vai para a corrente sanguínea. Agora tem aquela glândula que ela é tanto endócrina quanto exócrina, que é a mista, que é o que ele está pedindo para a gente. Então, bora para as alternativas. Ele quer só glândulas mistas. Glândula sebácea produz o sebo e isso vai para onde? Vai para fora da corrente sanguínea. A tireoide produz hormônios, né? E esses hormônios, por exemplo, um deles é o T3 e o T4, que é a tiroxina, que controla nosso metabolismo. Isso vai para o sangue. O pâncreas é uma glândula mista. O pâncreas é mista, mas a tireoide não, ela é só endócrina. Porque o pâncreas produz a insulina e o glucagon, que são hormônios, e o pâncreas produz enzima digestória, que vai para fora do sangue. Então, o pâncreas é mista, porque tem tanto função exócrina quanto endócrina. Então, aqui a letra A está errada porque ele só quer mista, ou anfícrina, que é a mesma coisa. B, pâncreas, sim, ela é mista, ou anfícrina. Salivar, não, porque a salivar produz a saliva, que vai para fora da corrente sanguínea. Então, está errado a letra B. C, salivar, está errado porque a salivar é uma glândula exócrina, né? A secreção vai para fora da corrente sanguínea. Sudorípara produz o quê? O suor, que também vai para fora da corrente sanguínea, também não pode ser a D, porque ele está pedindo só mista, ou seja, que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Fígado é mista, porque ele produz o colesterol, que vai para o sangue, e produz a bile, que tem como função emulsificar as gorduras, né? Ajudando, né, facilitando a ação da lipase. Então, o fígado tem função endócrina, que é produzir o colesterol, e exócrina, que é produzir a bile. O pâncreas também é mista, porque ele produz a insulina, que diminui o açúcar no sangue, o glucagon, que aumenta a taxa de açúcar no sangue. Tanto a insulina quanto o glucagon são hormônios. E o pâncreas também produz suas enzimas, como a tripsina, que realiza a digestão das proteínas. Então, o pâncreas é uma glândula mista, né? Porque tem tanto função endócrina quanto exócrina. O testículo também é mista, porque ele produz o espermatozoide, que vai para fora da corrente sanguínea, que é função exócrina, e produz a testosterona, que é o hormônio que vai para a corrente sanguínea, e aí a função é endócrina. Então, se ele tem função tanto exócrina quanto endócrina, então o testículo é uma glândula mista ou anfícrina. Portanto, a resposta aqui vai ser a letra E. Bom, a terceira questão fala sobre o tecido cartilaginoso, né, que é um tipo de tecido conjuntivo. As cartilagens revestem diferentes partes do corpo humano e de animais. Sobre os tipos de cartilagem, né, analisa as seguintes afirmativas. Nós temos 3 tipos de cartilagem. A hialina, ela tem poucas fibras colágenas? É verdade. E ela é abundante no corpo? Sim, ela é abundante. No esqueleto fetal é cartilagem hialina praticamente. Está nos brônquios também e também está presente na traqueia. Quem? A cartilagem hialina. Então está certo o item 1. O item 2. A cartilagem fibrosa possui abundante quantidade de fibras colágenas. A fibrosa é muito forte. E quanto mais colágeno, mais forte é a cartilagem. Então está certo. E ela é encontrada nos discos intervertebrais? Sim, é o que fica entre as vértebras. Como a nossa coluna ela é de grande impacto, né, quando a gente anda, corre, por isso tem que ter uma cartilagem forte aí, e é a fibrosa. A cartilagem hialina, agora vem elástica, né? A cartilagem elástica, que é o item 3, possui pequena quantidade de colágeno? Sim. E grande quantidade de fibras elásticas? Também. A grande característica da cartilagem elástica é apresentar grande quantidade de fibras elásticas, o que dá essa elasticidade. E você encontra a cartilagem elástica na orelha? Encontra na orelha, no nariz, então está certo também o item 3. Então todas estão corretas. Portanto, estão corretas 1, 2 e 3. Portanto, a resposta aqui, a letra C. Quarta questão. Agora, uma questão de tecido ósseo, que também é um tipo de tecido conjuntivo. Em relação ao tecido ósseo, pode-se afirmar que
As células responsáveis pela síntese da matriz óssea são os osteoblastos. É o seguinte, gente, o tecido ósseo ele é formado por células e pela matriz, porque todo tecido é formado por células, e essas células estão onde? Nessa matriz. As células do osso são os osteoblastos, que produz a matriz, o osteoclasto, que remove a matriz, e os osteócitos, que vão fazer a nutrição da matriz. Agora, o tecido ósseo, né, ele é formado por células, que eu acabei de falar para vocês, e essa matriz. Essa matriz é formada por cálcio, por fósforo e por colágeno. O colágeno dá a elasticidade e o cálcio dá a rigidez. E a letra A diz, as células responsáveis pela síntese da matriz são os osteoclastos? Não, gente. O osteoclasto ele destrói a matriz. Ele remove essa matriz quando ela está envelhecida. Não tem vasos sanguíneos? Também está errado. O tecido ósseo ele é rico em vasos sanguíneos. O tecido conjuntivo que não tem vasos sanguíneos é o tecido cartilaginoso. Ele é avascular, o cartilaginoso. Ele não tem vasos sanguíneos, mas o ósseo tem vasos sanguíneos. Então está errado a letra B. A medula óssea amarela é a estrutura responsável pela formação das células do sangue? Gente, aqui nessa imagem você tem a medula óssea vermelha, que é ela que vai formar as células do sangue. E a medula óssea amarela, né? Com o tempo a vermelha vira a medula óssea amarela. A medula óssea amarela é rica em gordura, é o que chamamos de tutano. E a medula óssea vermelha, ela está nesse osso que parece um buraquinho, que é o osso esponjoso. E esse osso que não é esponjoso, né, que não tem os buraquinhos, que são as trabéculas, é o osso compacto. Ou seja, estruturalmente o osso é dividido em esponjoso e o compacto. A medula óssea amarela é a estrutura responsável pela formação das células do sangue? Não, gente. Quem forma as células do sangue é a medula óssea vermelha, tá? Que forma as células do sangue, que nós chamamos também de elementos figurados, né? Que são as hemácias, que fazem o transporte do oxigênio, as plaquetas, que realizam a coagulação do sangue, e os glóbulos brancos ou leucócitos, que realizam o processo de defesa. Estruturalmente, pode ser classificado em osso compacto e esponjoso? Sim, o compacto não tem trabéculas e o esponjoso tem as trabéculas. Então está certo a letra D. E qual é o erro da letra E? Sais de cálcio e fósforo confere flexibilidade? Não, gente. Quem confere flexibilidade aos ossos é o colágeno, porque a matriz é formada por cálcio, fósforo e colágeno. O cálcio e o fósforo dá rigidez e o colágeno a flexibilidade. Portanto, a resposta é letra D. Muito obrigado, e essa foi nossa videoaula sobre a histologia humana. Vai até o nosso canal, acompanhe, assistam, gente, as nossas videoaulas. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.